teu nome, Pai, em nome de todos os benfeitores espirituais, desta casa abençoada tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos falar hoje sobre o Pai. Aquele que nos criou, o Pai de todos nós, Pai Jesus, Pai Deus, aquele Pai que nos deu a vida material. Vamos falar primeiro, então, sobre o Pai José. Era dito como pai adotivo de Jesus. Nós falaremos já já sobre isso, é uma verdade ou não, segundo a nossa crença espírita, né? Então veja bem, José era uma pessoa muito pouco falada nos evangelhos, muito pouco mencionada nos evangelhos. José era uma pessoa quieta, mas não submissa. José, uma pessoa que falava com as mãos, trabalhador, honesto, digno, fiel. Para ser pai de Jesus, tem que ter muitas virtudes. José era proveniente de Belém. E José tinha 6 filhos. 4 mulheres e 2 homens. Perdão, 2 mulheres e 4 homens. E José enviuvou-se. Quando José enviuvou-se, ele, nesse meio tempo, Maria, sua futura esposa, bastante mais jovem que ele, ela foi levada ao templo pelos seus pais. Então, Joaquim e Ana, que eram os pais de Maria, levaram-na para que ela tivesse a sua educação no templo judaico. E ela foi levada ao templo com apenas 3 anos de idade e deveria permanecer lá até os 12 anos, época em que provavelmente ocorreria sua primeira menstruação, tornando-se mulher. Bem, Maria no templo, esses 9 anos que ela permaneceu no templo, os sacerdotes puderam ver a magnitude, o valor moral e espiritual elevadíssimo desta mulher. Passaram-se esses anos, após completar 12 anos, Maria deveria sair do templo e voltar ao seu lar. Porém, ela encontrava-se órfã. Seus pais, neste período, haviam falecido. Então, os sacerdotes reuniram as 12 tribos de Judá, e dessas 12 tribos, eles escolheram aquele mais virtuoso de cada uma delas. Cada um deles foi levado ao templo para que fosse escolhido aquele que seria o marido de Maria. Dentre todos, conta a história que carregavam um cajado. E naquele que o cajado florescesse, um lírio na sua extremidade, seria o marido de Maria. Por isso é que muitas vezes nós observamos figuras de José sempre com um cajado e muitas vezes com um lírio na sua extremidade. É por esse motivo. E assim foi feito. José, ali mesmo, ficou noivo de Maria. Na época de Cristo, nesta época os judeus, o noivado tinha o mesmo direito de um casamento. Se a pessoa resolvesse terminar o noivado, tinha que terminar por meios legais, como uma separação hoje, como um divórcio hoje. Então, José levou Maria até a sua casa, né? E lá encontrou os filhos de José. O filhinho mais novo de José chamava-se Tiago, muito pequeno nessa época. E Maria apiedou-se dele muito, cuidando dessa criança
como se fosse seu próprio filho. Por isso é que muitas vezes nós encontramos em algumas escrituras dizendo Maria, mãe de Tiago. É justamente por isso, né? A Maria foi como se fosse uma mãe natural do pequeno Tiago. Bem, e assim eles ficaram um período juntos, não é verdade? Dos 12 aos 14 anos. E quando Maria tinha 14 anos de idade, José precisou fazer um trabalho de carpintaria numa cidade chamada Cafarnaum. E José precisou ausentar-se alguns meses, né? Nesse período, Maria foi morar com a sua tia chamada Isabel. Isabel é a mãe do João Batista, aquele mesmo que batizou Jesus Cristo. Primo de Jesus Cristo, 3 anos mais velho apenas que Jesus, né? Então, Maria ficou com Isabel e José foi a Cafarnaum fazer seu trabalho de carpintaria. Quando José voltou, assim contam as escrituras, né? José encontrou, para a sua surpresa, Maria grávida. E ele ficou extremamente aborrecido, sem saber que atitude tomar. Pois ele saiu, Maria não estava grávida, voltou, Maria estava grávida, ficou uma situação tanto quanto embaraçosa. José, então, tinha 2 opções. A primeira era ele denunciar Maria por adultério e Maria seria apedrejada até a morte. Primeira opção. Segunda opção, José simplesmente desapareceria. Ele largaria Maria grávida, não daria satisfação sobre o seu desaparecimento e Maria teria o seu filho sozinha, sem um pai. Porém, José, uma pessoa extremamente fiel a Deus, estava sem saber que atitude tomar. Estava mais disposto a abandonar Maria do que denunciá-la. Então, José teve um sonho. A palavra sonho é escrita 5 vezes no Novo Testamento. 4 delas referem-se a José. Então José teve um sonho com um espírito de luz, dizendo a ele para que ele ficasse firme na sua fé, que aquele filho que Maria teria é um filho do Espírito Santo. Seria o Messias, aquele predestinado a salvar a humanidade. José, a partir deste instante, passou a mudar totalmente a sua postura para com Maria, certo? Amparando-a com o devido respeito como a mãe do Filho do Espírito Santo, né? Maria já foi mais confortável, porque Maria recebeu uma visão de um espírito chamado de anjo Gabriel. Então, José foi um sonho, Maria foi uma visão. Maria teve a visão de que ela receberia um filho proveniente do Espírito Santo. Bem, esta é a história que a Igreja Católica conta, a história que é muito lida, a Bíblia e outras escrituras. Porém, para nós espíritas, para Allan Kardec, provavelmente não aconteceu desta forma. Nós sabemos que o espiritismo é uma fé raciocinada, certo? Tudo tem lógica, tudo tem um porquê de ser as coisas. E acreditamos que o milagre é aquilo que a gente simplesmente não conhece ainda. Se nós formos ver na Gênese, Deus faz milagre, nós vamos entender bem o que eu estou falando agora. Então, segundo a crença espírita, José teve relação com Maria, daí sim nasceu Jesus Cristo. Não houve um ato assexual, ou seja, Maria não teve Jesus a partir de nenhuma fecundação, nenhum comprometimento sexual entre ela e o seu marido. Simplesmente, marido e mulher, não tem problema nenhum ter uma relação. E assim é o que foi feito. Porque, veja bem, Deus é perfeito nas suas atitudes e nos seus atos. Se porventura um ato sexual fosse pecado, feito de uma forma coerente, com moral, com amor,
a nossa forma de reprodução dos nossos filhos não seria esta. Não é verdade? Nós teríamos filhos sem o ato sexual. Se Jesus permite isso, é porque isso não está errado, obviamente. Não é verdade? Então veja bem, por que então isso? Na época havia muita promiscuidade. Então talvez fazendo-se dessa forma, dizendo que Maria, um espírito totalmente puro e imaculado, poderia fazer com que a promiscuidade, que era muito alta naquela época, diminuísse. Então esse pode ser um dos motivos, né, que a Igreja Católica, depois de muitos anos, diz que Maria era uma virgem. O que para nós, Maria é pura do mesmo jeito. Maria é um ser extremamente iluminado e com a moral totalmente pura, pura de espírito. O que não há necessidade do fato dela ter ou não uma relação, certo? Então, só mostra algumas partes que eu havia mencionado a vocês, não é verdade? Maria recebendo a visita do espírito iluminado do anjo Gabriel, onde disse a ela que ela estava grávida. Maria com a Isabel e suas amigas, a Isabel também, provavelmente, né? Tia dela, um nenê pequenininho na época. Aqui, Maria conversando com José, José um pouco em dúvida e José tendo um sonho revelador. Ok? Então deu para a gente entender, né? José é uma pessoa extremamente importante na vida de Jesus. Na antiga Judéia, quem educava os filhos a partir dos 5 anos de idade era o homem, o pai. Hoje é a mãe. Naquela época era o pai. Então vocês imaginem o ensinamento que Jesus deve ter tido com José. Jesus usou muito a técnica de José nas suas peregrinações, a técnica do silêncio. José ensinava sem palavras. Jesus também assim agiu em diversas situações. Maria, essa é uma imagem de Maria, pela imagem física, pode-se dizer assim, né? Que Emmanuel ditou a Chico Xavier um retrato falado da provável fisionomia da nossa Virgem Maria. Ok? A Maria, ela é aquela que cuida, vamos dizer assim, daqueles irmãos nossos mais sofridos. Talvez os mais sofridos são aqueles que perdem a sua vida através do suicídio. Então ninguém melhor do que uma mãe de Jesus, com amor de mãe, para cuidar daqueles irmãos nossos que tiraram a sua vida. Tá, ok? Nós lemos muito isso no livro Memórias de um Suicida. Vamos falar mais um pouquinho de Pai. Vamos falar da oração do Pai Nosso, então. Certo? Todos nós conhecemos esta oração como a oração do Pai Nosso? Conhecemos, né? Será que existe somente esta oração do Pai Nosso? Será que esta oração do Pai Nosso é a oração original ou não seria original? Provavelmente, esta oração não foi dita por Jesus. Provavelmente. A oração dita por Jesus, provavelmente foi a de baixo. A escrita no Evangelho de Lucas, não a de cima, escrita no Evangelho de Mateus. Por que isso? Lucas era um gentil. Mateus era um judeu. Mateus escrevia para os judeus. Lucas escrevia, entre aspas, para todos aqueles que não eram judeus, eram gentios. Não é verdade? Então, provavelmente, a oração do Pai Nosso de Lucas é a verdadeira. Porque, veja, as Escrituras dizem o seguinte: por que motivo Lucas removeria alguma coisa desta oração? Não teria lógica nenhuma Lucas ter retirado algo que Jesus falou. Mas Mateus pode sim ter acrescido alguma coisa nesta oração, provavelmente através de uma
entidade espiritual extremamente elevada, ajudou a complementar este Pai Nosso dessa forma. Por que isso? Como eu já falei agora há pouco, que a oração do Pai Nosso, escrita por Mateus, escrevia aos judeus. Os judeus tinham o hábito de toda a oração, depois do Pai, colocar nosso. Toda a oração judaica, Pai Nosso, porque Jesus era o Pai de Deus, o Pai de todos nós. Então é o Pai Nosso, porque nós somos irmãos. Então Mateus acrescentou o nosso. Mateus acrescentou também que estais no céu. Por que ele acrescentou que estais no céu? Para mostrar a nós que Deus está acima de tudo, está acima de nós, num nível mais elevado. Por isso que ele colocou, estais no céu. Ele acrescentou também, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, porque em todas as orações judaicas deve-se ser realizada, ser feita a vontade de Deus. Toda oração judaica, o principal de uma oração é que a vontade de Deus seja feita. Por isso que ele acrescentou esta petição, esta linha, ok? E no final, ele acrescentou mais uma petição, mas livrai-nos do mal. Essa última petição é uma petição que a gente, se nós remover essa última petição, não vai alterar, porque veja bem, não nos deixeis cair em tentação. Se eu não cair em tentação, eu estou livre do mal. É uma coisa lógica. Concordam? Se eu não cair em tentação, eu estou livre do mal. Então, por que colocou mais livrai-nos do mal? Mateus colocou isso para que a oração tivesse 7 petições. Porque 7 é um número sagrado dos judeus. É um número místico, é um número santo. Então, para que a oração tivesse 7 petições, foram acrescidas estas petições, certo? Acrescidas mais essas palavras, para ter esta oração que hoje nós conhecemos e nós oramos como oração do Pai Nosso. Ambas as orações são perfeitas. Não precisa ter 7 petições para que ela seja perfeita. A oração do Pai Nosso, eu não vou entrar tanto em detalhes, mas ela é perfeita. Até a terceira petição, faça uma homenagem a Deus. Veja bem, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está louvando a Deus até a terceira petição. Da quarta petição até a sétima é para nós, os seres humanos, referente a nós. E estas petições referente a nós, ela é tão perfeita que ela mostra os 3 tempos. Mostra o presente, mostra o passado e mostra o futuro. Aonde? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Presente. Não é verdade? Depois, perdoai as nossas ofensas. Passado. Não é isso? Depois, livrai-nos do mal. Futuro. Para mostrar apenas que Deus está presente na nossa vida, no presente, no passado e no futuro. É uma oração realmente perfeita. Se entrarmos em mais detalhes, ela é muito perfeita, apesar de ser uma oração extremamente simples e pequena. Certo? Vamos falar um pouquinho mais de Pai agora, vamos falar um pouquinho mais do nosso Pai. Pai, aquele que nos deu a vida, não é verdade? Então vejam, por que será que nós temos irmãos da mesma família com temperamento tão diferente? Já perceberam que coisa interessante? Nasce na mesma família 4 irmãos, às vezes irmãos gêmeos. Um se comporta de uma forma totalmente diferente do outro. Estranho, né? Recebe o mesmo carinho, o mesmo amor, e um é rebelde, o outro não. Por que será que os pais, normalmente, dão mais atenção, talvez até mais carinho, mais dedicação àquele filho problema? Ou não é verdade isso? É assim. E aquele filho bonzinho fica revoltado. Fala, meu Deus, eu faço tudo certinho, meu pai e minha mãe vai lá e dá com carinho tudo que o outro pede. E para mim não. É interessante isso, né? Mas é assim que funciona mesmo. Quem precisa do remédio, Jesus diz,
Quem precisa de tratamento são os doentes, não são aqueles que estão sãos. Então, quem precisa do médico é aquele filho doente, não o filho são. Um pai, uma mãe, jamais conseguiria, mesmo desencarnado, ter uma vida tranquila num outro plano astral, sabendo que seu filho passa por N problemas. Ele sabe que aquele filho problema vai ter problema a vida inteira. Aquele filho que não é problema consegue levar a sua vida de uma forma mais fácil. Por isso que normalmente os pais, entre aspas, protegem mais aquele filho problema. Tem um motivo, sim. É verdade? Mesmo aqueles filhos gêmeos, não é? Às vezes o filho tem motivo, né, de estar bravo, não é verdade? São filhos gêmeos, a mãe banha um 2 vezes e o outro ele esquece de banhar. Ele fica bravo com razão. Não é esse motivo não, né? Falando em pai, todos nós conhecemos Divaldo, né? Divaldo Pereira Franco. Nosso ilustre Divaldo. O Divaldo provavelmente é o pai com o maior número de filhos do mundo. Provavelmente. Divaldo é solteiro, mas ele tem mais de 200 filhos adotivos. Na sua mansão, Caminho, lá em Salvador, ele criou mais de 200 filhos. Tem mais de 3.000 pessoas que frequentam esta entidade criada, fundada por Divaldo. Divaldo conta, mesmo sendo pai, ele conta uma história bastante interessante sobre a criação. Ele conta que ele tinha um dos seus filhos, tinha instinto assassino. Essa criança, vez ou outra, aquelas pessoas, aquelas enfermeiras, ajudantes que tomavam conta ali das crianças, entravam correndo na sala do Divaldo com essa criança rebelde que ela dizia que queria matar alguém. Estava confeccionando facas para tentar matar alguém. E Divaldo, com muita paciência, sentava essa criança no seu colo, conversava carinhosamente com ela, pedindo para que essa criança perdesse isso que estava acontecendo. E essa criança falava, eu não sei, eu quero matá-lo. Eu sinto uma vontade de ver sangue. Desde novo. O tempo foi passando e essa criança com esse mesmo problema. Essa criança foi ficando mais velha e apresentando ainda este problema. Quando essa criança completou 18 anos de idade, ela teve que sair. Ela pediu para sair desta entidade e Divaldo chamou-a. E na sua presença, Divaldo disse, filho, você ainda tem vontade de matar alguém? E esse jovem, cabisbaixo, respondeu a Divaldo que sim. Ainda sentia vontade de matar alguém. Divaldo, então, pegou no seu queixo, levantou-o, olhando diretamente nos seus olhos, disse-lhe, meu filho, se sentir essa vontade em qualquer lugar que esteja, venha aqui e mate a mim, porque eu que errei na sua criação. Esse jovem despediu-se de Divaldo, foi embora. E depois de muitos anos, Divaldo estava dando uma palestra no interior do estado de São Paulo. Findada a palestra, uma pessoa falou para Divaldo que existia um jovem aguardando numa sala ao lado. E Divaldo foi ver do que se tratava. Chegando nessa sala, estava de costas um rapaz e de frente um quadro, uma pintura. E esse rapaz virou-se para Divaldo e Divaldo imediatamente reconheceu a figura daquele filho que tinha instinto assassino. Beijaram-se, abraçaram-se e Divaldo recebeu desse seu filho um quadro com a sua pintura. E esse menino transformou-se, formou-se em artista, um excelente artista plástico, um pintor exímio, né? E disse a Divaldo, logicamente, que devia tudo a ele, à sua dedicação e ao seu amor.
A verdade é que o amor é o único remédio. Único. E quando este remédio falha, a única opção que nós temos é aumentar a sua dose. Não existe algum outro remédio. Nunca envergonhe-se do seu pai. Realmente, poucas palavras para falar sobre esse vídeo, né? E os nossos filhos? Os nossos filhos aos 3 anos, eles falam, papai, eu te amo, né? Toda criança nessa idade é pura, inocente. Por que será? Por que será que aos 15 anos de idade, essa criança entra na adolescência e torna-se rebelde? O que o Espiritismo fala sobre isso? O que o Espiritismo fala que nós devemos fazer, principalmente quando essa criança tem até 7 anos de idade? Qual o procedimento a tomar com os nossos filhos nessa idade? E aos 15 anos de idade? A aborrecência, né? Veja bem, Deus é tão perfeito na sua criação, tão perfeito, que todas as crianças têm aquele ar de inocência para nós, pais,
ou para aquele que convive com ela. Todas as crianças são lindas, maravilhosas. Não é assim? Com 2, 3, 4 aninhos. A criança nessa idade ainda está numa fase que ainda não se desvinculou da sua reencarnação. A criança vai se desvincular da sua reencarnação, segundo Joana de Ângeles, quando ela estiver na adolescência. Aí que ela se desencarna, separa-se da sua reencarnação anterior, e é aí que ela vai mostrar realmente a sua índole nessa adolescência. Então veja bem, quando nós temos a criança na sua idade até 7 anos, é a idade mais fácil para a criança assimilar bons conceitos. Então é a idade onde todos os pais têm a obrigação de orientá-la muito bem orientado. Dar-lhe todo o carinho, dar-lhe toda a educação moral, religiosa, espiritual, tudo que for necessário, porque é a época que a criança tem mais facilidade para captar todo este ensinamento. Quando ela chega aos 15 anos, ela normalmente se desvincula-se daquela reencarnação passada e seu espírito passa a ser o espírito que normalmente ele é. Aquele espírito com aquele grau de evolução que ele realmente possui. Por isso é que também há uma transformação muito grande na adolescência. Logicamente, existem os problemas físicos. Uma alteração hormonal extremamente intensa, atua no sistema nervoso central, a liberação de hormônios, afeta o comportamento da criança, sim. Mas segundo a espiritualidade, era a partir da, segundo a espiritualidade de Joana de Ângeles, tá? No livro Adolescência e Vida, Juventude e Vida, psicografado por Divaldo de Franco, ela fala exatamente isso. Na adolescência, que a criança transforma-se e mostra quem ela é. Só que, mesmo se for, nós não sabemos que tipo de espírito que vai entrar em nosso lar. Essa criança que nos chega agora, nós não sabemos que espírito que é. Espírito evoluído, alguém que vai ajudar no nosso lar, alguém que vem cumprir algum trabalho ali conosco, ou alguma expiação. Como nós sabemos disso? De qualquer forma, o carinho tem que ser dado porque todos os pais veem a criança da mesma forma, como um ser inocente, um ser puro. Por isso, todos os pais dão aquele amor igual aos seus filhos. Vocês imaginem se a criança já viesse, como ela deve ser, como é o seu espírito. O pai pegar uma criança de 2, 3 anos, extremamente rebelde, totalmente rebelde, mais ou menos como é aos 15, 16 anos. Seria muito mais difícil uma criação dessa criança, não seria? Justamente por isso, ele demonstra aquela inocência, aquela pureza, para que todos os pais tenham por aquela criança aquele enorme carinho, aquele enorme amor, e possa dar a ela o que ela precisa nessa idade, para que quando ela chegar na adolescência e na fase adulta, ela guardar aquilo que ela recebeu dos seus pais. Todo ensinamento que foi plantado vai gerar frutos quando ela estiver mais velha. Sempre. E a hora importante é essa. Por isso que o evangelizar essa criança, quanto mais nova, melhor. Quem tem filhos pequenos, tragam-no para evangelização infantil no Kardec, qualquer centro espírita, qualquer que seja a sua religião. Que essa criança, desde a mais baixa idade, que ela aprenda já o valor moral, a trabalhar em cooperação com seus semelhantes. Isso é muito importante para que essa criança cresça de uma forma plena, uma forma sadia. Precisamos deixar filhos melhores para o mundo e não um mundo melhor para os nossos filhos. Portanto, os crie para o mundo, não para o seu mundo. O filho nos é emprestado, gente. É um empréstimo que Deus nos faz. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se a paternidade é de muita responsabilidade. Allan Kardec, a espiritualidade, responde que de muita responsabilidade, de muita. Criar um filho
é algo de extrema responsabilidade para os pais. Na questão seguinte, a 583, Kardec pergunta novamente: e se essa criança for uma criança rebelde, que por mais que o pai faça para ela, ela não consiga responder à altura dos ensinamentos do seu pai, o pai é responsável? Não. Os pais não são responsáveis por isso, mas os pais têm a obrigação de tentar dedicar ao máximo tudo que for possível para que essa criança desenvolva a sua moral, a sua espiritualidade. Então, o pai não é o culpado em todas as situações. Não eduque o seu filho para ser rico, eduque-o para ser feliz. Assim ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Né? Então veja, aos 20 anos, normalmente, não é regra geral, né? Ele se acha dono da situação, ele quer sair de casa, ele começa a trabalhar, ganhar seu dinheiro, ele quer ter a sua vida. Aos 30 anos, ele começa a entender que o pai é um amigo de verdade. Começa a conversar com seu pai. Começa a ter o seu pai como seu companheiro. Falar que o seu pai realmente tinha razão. Aos 40 anos, às vezes ele casa, se ele não tiver principalmente aquela bagagem. Às vezes um casamento entra em conflito, porque é difícil um começo de um relacionamento, às vezes com um filho, trabalho, uma vida difícil. Se não tiver aquela raiz que foi plantada quando ele era novinho, muitas vezes esse casamento se dissolve. Muitas vezes por falta de planejamento, e mais ainda, por falta de algo que deveria ter sido plantado na sua infância. Aos 50 anos, papai já começa a ficar velho. E aí nós começamos a dar conta que ele não é de ferro, que ele é frágil. A sua parte física já começa a não responder tanto quanto antigamente. Suas vistas falham, seus ouvidos já não ouvem direito, às vezes ele não tem a força necessária, esquece-se das coisas com frequência, não é verdade? E os filhos, nesta hora, têm que estar ao lado dos seus pais. Eles procuraram da melhor maneira possível fazer tudo para nós. O mínimo é poder fazer tudo para eles, retribuir. Mesmo se o pai não foi aquele pai que você gostaria que fosse, que isso sirva de experiência para que você não faça a mesma coisa para com seus filhos. Mas o pai é aquele que lhe deu a vida, aquele que vocês devem respeitá-lo, seja quem for. Devem tentar amá-lo, seja quem for. Sempre. É algo sagrado que Deus nos deu. Se ele falhou, todos falhamos. Todos estamos aqui como experiência de vida. Quem não falha? Então a falha de um pai, às vezes, é procurando fazer o melhor para o seu filho sempre. E quando você não tem mais o seu pai, aí sim vem aquela dor imensa. Por que que eu não abracei o meu pai mais? Por que que eu não beijei mais o meu pai? Por que que entre eu e meu pai existia um muro intransponível que eu não conseguia chegar a ele e falar: papai, eu te amo. Abraçá-lo e beijá-lo, como muitas vezes é mais fácil fazer com a mãe. Parece que o pai é mais difícil, eu não sei porquê, em muitas situações. Esse tempo não volta mais. Provavelmente nós encontraremos os nossos pais em outras situações, mas nessa, dificilmente, né? Então, ame o seu pai sempre. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal.
É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes, isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Poucas coisas são tão sagradas nessa vida, não é? Vamos tentar dar mais valor a Ele. Ele merece. Tenhamos uma oportunidade de, pelo menos uma vez por semana, sentarmos à mesa ao lado do nosso Pai. Quanta saudade esse tempo, né? Então, tenhamos, gente, carinho por aquele que tanto nos amou. Que possamos sentar ao seu lado na mesa, conversar, nem que seja um domingo sagrado. Quando essa oportunidade não estiver mais, nós sentiremos muita falta. Naquela mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto, tanto brilho, e mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma sala, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo muito em mim. Ó Pai querido, Tu que me foste caro nesta vida, ouve minha voz que te chama. Deus quis que me precedeste em caminho ao mundo espiritual. Espero com resignação o dia do nosso reencontro. Como é doce, Pai, a certeza de saber que não há nada entre nós, senão um fino véu material que nos separa. E que, se for a vontade de Deus, algum dia poderemos nos abraçar e nos beijar como outrora. Melhor ainda que como outrora, meu Pai, pois não haverá entre nós essa veste carnal que hoje tenho.
Que possamos, Pai, juntos, não mais como pai e filho, mas como irmãos, como companheiros, alcançarmos planos mais elevados, unidos por um amor eterno. Como é doce, Pai, a lembrança da minha infância, quando você falava do seu amor por mim, sem dizer uma única palavra. Que eu possa, Pai querido, ser para os meus filhos tudo aquilo que fostes para mim. Fique com Deus, amado Pai, até o nosso reencontro. Que assim seja.